Olá, queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. A você, meu amigo aqui de Presidente Pitácio região, que deseja participar presencialmente conosco, você é o nosso convidado. Nós temos em nossa igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na rua Cuiabá 146, em frente à Caixa Econômica Federal, às 8h30 da manhã aos domingos. E nós temos na congregação onde estamos também no mesmo horário, na rua Antônio Venâncio Lopes, 2034, no bairro da Vila Esperança, aqui em Presidente Pitácio. Aqui é apenas um aperitivo, isso aqui é apenas um preparo para o professor ou professora, no decorrer da semana, trazer um melhor entendimento da palavra do Senhor ao domingo de manhã. E estivemos a lição passada, que foi a lição de número 8, que falou, sobre a disciplina na igreja. Falemos que a disciplina, ela tem alguns módulos, ela tem um papel muito importante na igreja. A disciplina, ela é de modo instrutiva. Primeiro, a pessoa vai ser instruída. E também a disciplina corretiva, que tem como sentido de correção. E também ela tem um sentido de formação, e restauração também. O papel da disciplina não é punir, mas sim é restaurar, é curar, é trazer a pessoa de volta ao estado em que ela estava. E no nosso dia a dia, a disciplina ela está em todos os lugares. Se você for ver, a disciplina, a questão da formação, nós vemos nas escolas, nós vemos na formação acadêmica, os policiais, a marinha, o exército, a aeronáutica, tudo tem uma disciplina. Os atletas, tem lá os seus antidoping, que é para avaliar, identificar se tem alguma estranha ali naquele atleta, para melhorar o seu desempenho profissional. Então, a disciplina, primeiro você alerta, você instrui a pessoa, e a disciplina tem de modo corretiva também, correção, e também do modo restauração. Sabemos, queridos, que nos dias em que nós estamos vivendo, as pessoas estão fazendo muitas coisas em nome do amor. Sabemos que a disciplina, a igreja tem esse papel de disciplinar a igreja, é o que diz Paulo em 1 Coríntios 5. As pessoas dizem, pode deixar que o Espírito Santo corrige. Lógico que um pastor aplicando, pode deixar que o Espírito Santo me corrige, não precisa confessar, e assim por diante. As pessoas fazem muitas coisas em nome do amor, Aí entra a tolerância, a frouxidão, a complacência, Então, tudo fazem em nome do amor. As pessoas então fazem vista grossa. Talvez tem 2 pesos e 2 medidas em alguns lugares. Tratam a pessoa assim e outra de outra maneira. E isso não pode acontecer. Aos que pecarem, todos precisam, ainda que alguns métodos diferentes, dependendo do pecado, mas todos devem ser disciplinados, todos devem ser punidos. E a pessoa, ela vai até amar, ela vai até se sentir bem. Por quê? Porque tem alguém que corrige ela. Por quê? Se um pai corrige o filho, é sinal de que ele ama aquele filho. Então, a disciplina, ela tem um papel muito importante na igreja. Muito bem, queridos. E hoje nós estamos com a nossa lição 9, que vai nos falar sobre o batismo, a primeira ordenança da igreja. Queridos, quando nós olhamos para a palavra do Senhor sobre a questão do batismo, lá em Mateus 28:19, além de ser uma ordenança, Jesus, ele disse lá em Mateus, olha só, 28, versículo 19, olha o que o Senhor Jesus
ele disse, vou ler o 18 para os irmãos entenderem. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade foi-me dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Fazer discípulo aqui significa você instruir a pessoa. É você fazer dele um discípulo de Cristo. E o que me chama a atenção é que essa instrução, ela vem antes do batismo. Toda pessoa, querido, que ela vai se batizar, ela precisa primeiro que Cristo seja formado nela. Ela precisa ter verdadeiramente um discipulado, entender o porquê que ela está se batizando, qual que é a importância do batismo, e isso nós temos esse método. Não é apenas a pessoa ir lá e mergulhar no rio e tomar um banho na água. Ela precisa estar cônscio, ciente, né? O porquê que ela está se batizando e qual é a importância do batismo. Veja que lá em Mateus 28, 19, antes do batismo, vem a instrução. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, a Trindade. Então veja, queridos, quando falamos sobre o batismo, nós vemos que João Batista, ele batizou Jesus. Aqui nós já entendemos que o batismo não é para perdão de pecado, porque Jesus não teve pecado, ele se batizou. Lá em Lucas 3, ele batizou muitas pessoas, nós vemos. Em Marcos capítulo 1, em Mateus também nós vemos. Só que, para cada uma daquelas pessoas que vai ali, até ele fala alguma coisa para que a pessoa venha se arrepender e abandonar os seus pecados. Lucas capítulo 3, versículo 10 ao 14. Para a multidão aí, fala para que eles venham ter generosidade, repartir, quem tiver 2 túnicas, reparte. Para aqueles publicanos ali, João Batista fala que vocês não venham cobrar além do limite, porque eles cobravam imposto para Roma e muitos cobravam acima do limite para ganhar vantagem sobre outras pessoas. Então, para os publicanos, falou, não cobre acima do limite aquilo que é para ser cobrado. E para os soldados que vai até ele fala, se contenta com o soldo. Ou seja, cuidado com a usura, que eles ganhavam dinheiro, né, para dar um testemunho falso de alguma pessoa. Então, para cada um, ele trata de uma maneira, fala para eles abandonar os seus pecados. Mas o ponto crucial é, primeiro precisa arrepender dos seus pecados e se voltar para Deus. E aí, por fim, ela vai passar pelo batismo. Quando falamos, queridos, sobre batismo, é importante nós entendermos que o batismo não é para ser salvo. Eu vou batizar porque eu quero ser salvo, porque eu quero alcançar a minha salvação. Talvez alguns entendem também outra heresia, para tirar algum mal que a pessoa fez lá no passado, quebra de maldição. Isso não existe. Lá na cruz já foi quebrada toda a maldição que foi lançada sobre a sua vida. Então o batismo não é para ser salvo, mas por ser salvo. Ou seja, a pessoa já é salva, ela já aceitou a Cristo, então ela vai se batizar. Descer as águas batismais. Queridos, outro ponto é que eu e você precisamos entender é que o batismo, então, ele não salva, só que eu devo se batizar, porque o batismo
ele confirma a nossa salvação. O batismo, então, não tem poder de salvar, o poder está no sangue, não na água. Mas ele confirma a nossa salvação. Então, é importante nós se batizar, ou você que está me acompanhando, que ainda não se batizou, talvez está em dúvida, é importante você se batizar primeiro, é o que nós estamos estudando hoje, porque é uma ordem do Senhor Jesus Cristo. Então vamos falar no nosso tópico 1, né, sobre pressupostos bíblicos de doutrinários do batismo. Pressupostos bíblicos doutrinários do batismo. Ou seja, alguns pressupostos é algo que apenas pressupõe, mas que não existe, não é verdade. Primeiro pressuposto que nós temos é que o batismo que é visto como um sacramento, esta é a origem do erro. Da onde surgiu essa ideia de sacramento? Surgiu por Tertuliano em 160, 230 depois de Cristo. Ali um juramento, né, que era feito ali pelo soldado do Império Romano. Era tipo como um juramento que ela fez. E aí adotaram essa ideia. E aí também, né, aceitou ela em 354, 430 depois de Cristo, o bispo de Hipona, Agostinho, né, que é o bispo de Hipona, que entende que o batismo é um sacramento. Mas essa palavra sacramento não está na Bíblia. Ao mesmo tempo que a palavra trindade não está na Bíblia, mas ela existe. Só que essa palavra sacramento não está na Bíblia, mas não existe. Por quê? Eu vou ler um livro aqui do Catolicismo de Catequese. E aqui vocês vão ver o que é essa ideia de sacramento, da sacramento de formação permanente. Aqui é do Catequese. Olha o que diz sobre o sacramento. O sacramento é a graça de Deus. Olha só. Para entendermos a relação que os sacramentos têm com Cristo, devemos olhar para a sua pessoa. Ninguém de nós duvida do amor de Jesus pela humanidade. Ele não, até aqui tudo bem. Ele não iria deixar um simples cartão postal como lembrança. Um cartão é uma coisa com pouca vida. Cristo ficou conosco, vivo e atuante. Até aqui tudo bem. É Ele mesmo que nos faz filho de Deus no batismo. Aqui já começa um erro. Ninguém se torna um filho de Deus no batismo. Continua aqui. Um filho de Deus no batismo. Aqui, ó. Que nos alimenta na Eucaristia, que é a ceia. Que nos envia como testemunha na crisma, que santifica o lar matrimônio, que nos faz presente pelo sacerdócio. Acompanha a hora da doença e da morte, que vai ao encontro do homem com o perdão. Que é através do quê? Os 7 sinais principais da Eucaristia, que é o quê? Do sacramento. Os 7 sinais do sacramento é o quê? Primeiro, batismo. Segundo, Eucaristia, crisma. Terceiro, crisma. Quarto, matrimônio. Quinto, ordem. Sexto, unção de enfermo. Sétimo, a penitência. São os 7 sinais principais que hoje eles reconhecem como sacramento. Olha só, continua aqui. Mas Jesus não deixou os sacramentos para vivermos uma vida individualista, pois como povo de Deus, é na igreja que a graça nos santifica. Outro erro, a graça está em Jesus, não está na igreja. E transforma. Eu quero ver a parte final aqui, ó, que diz assim: a igreja santa e pecadora que vive o mistério pascual em cada um de seus membros, que nos transmite a força de Cristo, o sacramento. Ela foi colocada por Cristo como sacramento universal de salvação e como tal manifesta e realiza o amor de Deus para com todos os homens. A força de Cristo ressuscitado é a graça de Deus que pela igreja chega à humanidade. Por isso, a igreja tem um compromisso constante de trabalhar na realização do reino de Deus. Veja que a graça não está na igreja, a graça está em Cristo Jesus. Esta é uma ideia errônea
através do que? Da ideia do ensino do sacramento. Sabemos que não está na igreja e não está no sacramento, a graça está em Jesus. Então, essa ideia do sacramento, né, que vem do latim sacramentum, significa um sinal sagrado capaz de transferir graça de quem participa. Eles entendem, então, que a graça é através de um sacramento. Penitência, uma ordem, uma unção, a Eucaristia. E não é. Por isso que eu disse no começo que o batismo não é para a salvação, não é para ser salvo, mas é por ser salvo. Aqui está completamente diferente, né? É um rito, né? É um ritual que transmite graça espiritual independente da fé de quem pratica. Dessa forma, na visão de algumas tradições cristãs, o batismo torna-se necessário para a salvação. Aqui é uma ideia equivocada acerca do batismo. Ponto 2. O batismo não é um sacramento, mas é uma ordenança de Cristo. É uma ordenança. O que é uma ordem? Uma ordem, então, ela deve ser obedecida. Nós já lemos aqui Mateus 28, 19. Jesus, ele o que fez o que após a sua ressurreição, ele ordenou. Então, quem não obedece uma ordem está sujeito à pena. Eu preciso obedecer a ordem, assim como tem a ordenança do Senhor Jesus para pregar. Marcos 16, 15. Não há, portanto, no batismo um poder mágico de transmitir graça para a salvação. Então, o batismo não é um sacramento, mas é uma ordenança de Cristo. Ponto 3. O batismo deve ser administrado aos adultos. Ou seja, nós não aceitamos, queridos, o batismo infantil. Quando nós olhamos, queridos, para esse batismo infantil, eu e você precisamos ler a Bíblia Sagrada lá em Mateus 19. Porque também os catolicismos ensinam, né? Foi ensinado sobre o limbo dos pais, o batismo infantil, talvez a criança está morrendo, batizar logo para ela ser salva. Só que quando nós olhamos para Mateus 19, 14, Jesus ele diz: deixai vir a mim os pequeninos e não estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino de Deus. Jesus ele já disse aqui bem claramente que as crianças, elas já fazem parte do reino de Deus. Queridos, quando nós olhamos, talvez, mas que idade de criança? Qual é a idade? Quando nós olhamos para Gênesis, capítulo 8, versículo 21, quando Noé levanta um altar ao Senhor, olha o que diz: e o Senhor aspirou o cheiro suave e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, e nem tornarei a ferir o homem, a ferir todo vivente. Veja só, aqui diz que o homem é mau desde a sua meninice. Qual é a idade em que se deve entender que a criança ela é inocente? A partir que ela sai do estado da inocência para a consciência, ela está fazendo já consciente do seu pecado, consciente daquilo que ela está fazendo, sabendo da pena que está sobre ela, aí sim, já não consideramos mais como alguém que é inocente. Talvez tem criança aí de, vamos supor, de 8 anos que não tem a malícia de uma criança de 3 anos. Tem crianças, né, que tem 3 anos e é mais maliciosa do que uma criança de 8 anos. Ou seja, a partir que ela sai desse estado de inocência para a consciência,
ela já está sabendo, consta aquilo que ela está fazendo, ela está pecando contra o Senhor. Mas enquanto ela está no estado da inocência, ela vai ser salva. Ela vai ser salva. Então nós entendemos que Jesus, ele falou das crianças, que está na fase da infantilidade, dos tais é o reino dos céus. Porque a criança não tem malícia. Não estou querendo dizer que ela não tem um pecado herdado por Adão. Todos temos o pecado herdado por Adão. Mas ela não tem um pecado consciente, cônscio daquilo que ela está fazendo. Ela não está fazendo por malícia. Então nós não podemos se batizar crianças inocentes, queridos. Crianças inocentes. Por quê? Porque elas não têm pecado. Consciente daquilo que está fazendo. Elas são inocentes quanto ao pecado. É tipo como Adão estava ainda na fase da inocência ali no Éden. Então não se podemos batizar bebês, né, que também foi adotado, né, por tanto o sacramento, tanto o batismo infantil também. Por causa do pecado original. Mas o próprio Jesus, ele diz que dos tais é o reino dos céus. Então não há necessidade de se batizar criança, porque uma criança que ainda não chegou à idade da razão, que ela está raciocínio, sabe o que ela está fazendo, não tem maturidade para crer e fazer escolhas. Então se ela não pode crer, porque quem crê e for batizado será salvo. Se ela não tem uma maturidade ainda, uma razão para crer, então não tem como você se batizar criança. Batismo infantil é inaceitável em nosso meio. Queridos, quando nós vamos também para o tópico 2, vai falar sobre o símbolo e o propósito do batismo. Então aqui nós entendemos que até aqui nós entendemos que o batismo não é um sacramento, é uma ordenança de Cristo e deve só ser administrado aos adultos, não à criança. O que temos que fazer pelas crianças é que nós orar e abençoar as crianças. Devemos sim abençoar as crianças. O símbolo e o propósito do batismo. Primeiro, o símbolo do batismo, identificação com Cristo. Ou seja, assim como Cristo morreu e foi sepultado, e ao terceiro dia ele ressuscitou, o batismo é uma figura, é um símbolo da morte, sepultamento e ressurreição. Quem morreu, ele deve ser sepultado. Se eu morri para o mundo e nasci para Deus, eu devo ser sepultado. E o morto não pode ficar com um braço ou uma perna para fora. O sepultamento envolve todo o ser, todo o corpo deve ser sepultado, não deixar nada para fora. E assim como Cristo ressuscitou, nós ressuscitemos juntamente com Ele no batismo. Uma vez que eu aceitei a Cristo, o Espírito Santo, Ele me coloca no corpo de Cristo. Então o batismo ele tem esse simbolismo. E também precisa, queridos, entender o outro ponto aqui, né? Aqui que é o que diz lá em Colossenses 2:12, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitasses pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. É o que está lá em Colossenses, capítulo 2:14. Ou seja, o batismo, então, ele nos identifica com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, nos faz eu me identificar em Cristo no batismo. Propósito do batismo, testemunho público da fé. Ou seja, você vai estar provando publicamente a sua fé em Cristo. Voltando àquilo que eu disse no começo, o batismo não salva, mas ele vai confirmar a sua salvação. Você está fazendo, não é bem
um juramento como fazem, como ensina o sacramento. Você está fazendo uma aliança com Deus, você está um compromisso com o Senhor, um comprometimento com o Senhor. Isso não significa que você não vai pecar, não está sujeito a mais pecar, ou que você vai ser salvo por causa desse ato do batismo, de maneira nenhuma. Isso aqui está provando, testemunhando publicamente a sua fé em Cristo, que abraçou a fé em Cristo de forma consciente. Então, enfim, o batismo é para os salvos convertidos que estão dispostos a seguir a Cristo. Quando nós falamos, queridos, então, aqui o ponto 3, falamos aqui sobre o batismo, né, para os salvos convertidos. Ponto 3 fala, não há espaço para indecisão. Muitas pessoas estão indecisas. Talvez por causa da sua ignorância, né, ao sentido do ato, por falta de conhecimento, ou talvez por falta de convicção de fé. Outras pessoas têm medo, se eu batizar eu vou pecar, eu posso desviar e ficar pior. Então a pessoa fica em cima do muro. E não podemos ficar em cima do muro. Tem pessoas que estão há 20 anos na igreja, eles dizem que aceitou a Cristo, mas não se batizam. Por que não quer se batizar? Ainda que existem algumas questões que precisam ser resolvidas, questão de casamento, isso aí tudo bem, é uma exceção à parte, que precisa ser tratado, precisa ser resolvido. Mas não pode, queridos, mais cometer qualquer tipo de falha, né? Alguns falam, então não vou poder mais falhar. Não, queridos. Se você pecar e não continuar no erro, há um perdão em Cristo Jesus, que é o nosso advogado. Quando nós pedimos perdão e confessemos as nossas culpas. Então o batismo não pode ser visto como uma vacina que imuniza o cristão do pecado, não vai pecar mais, não. Mas por outro lado, não podemos deixar de ter esse compromisso com o Senhor. Não podemos fazer a obra do Senhor de forma relaxadamente, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Achar, sabe por que eu estou salvo também? Então, esses dois extremos. Não posso querer batizar para mim ser salvo. Também não posso se prender no batismo, achar que eu vou ser salvo porque eu se batizei. É os dois extremos que precisa ter cuidado. E tem outros que rejeitam o batismo exatamente porque nunca se converteu. Não se converteu ainda. Então, não estou disposto, né, a cortar o cordão umbilical. O tópico 3 fala a forma e o método do batismo. Sabemos, queridos, que em ordem cronológica, Mateus 26, lá, primeiro foi a ceia, depois o batismo. Mas, biblicamente, nós vamos ver que primeiro você se batiza, está em comunhão, agora você vai participar da ceia do Senhor. Porque Jesus fala da ceia em Mateus 26 e 28, ele fala do batismo. Mas isso não justifica. A forma do batismo é o quê? Forma trinitária do batismo. Ou seja, o batismo que tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o que Jesus ensinou em Mateus 28, 19. É um Deus em 3 pessoas distintas e uma só essência. É Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Não são 3 deuses. Deus Pai, Deus Filho, não. É um Deus Pai, Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então essa forma do batismo tem que ser uma forma trinitária. Porque existe, do ponto 2, uma forma herética do batismo, que é o unicismo. É esse modalismo que criaram aí, dizendo que tem que ser batizado em nome do Senhor Jesus, que está lá em Atos 2, 38, 19, 5. É uma suposição. O que é dito ali é que o batismo era feito na autoridade de Jesus, ou seja, naquilo que ele ensinou. Não significa que tem que ser batizado em nome do Senhor. Só que o que Jesus falou é que o batismo tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o que Jesus ensinou. Então é melhor nós pegar o que Jesus ensinou para nós. Então não podemos crer nessa doutrina unicista, porque aí tira
o que a Trindade é. Tira o que a Trindade é. Tira o efeito da Trindade. Terceiro, o batismo ele deve ser por imersão. O método do batismo é imersão. O que é imersão? Imersão quer dizer mergulho. É mergulhar completamente, assim como uma pessoa que é morta é sepultada completamente na água. Não pode deixar nada para fora. Marcos 1,10, Jesus saiu da água. Se Jesus saiu, gente, é sinal de que ele entrou na água. Aliás, a palavra batismo é baptizo, tem um sentido de imersão, mergulhar, entrar dentro da água. Eu fui batizar uma irmã, ela se prendia uma foto de João Batista com um canequinho jogando na cabeça de Jesus. Ela se prendia em foto. Não se prenda em foto, se prenda naquilo que Jesus ensinou. Jesus, ele mergulhou. E a palavra batismo significa imergir, mergulhar. Então a Igreja Católica ensina o aspersão. O batismo não é aspersão. Aspersão é o quê? Jogar um pouco de água na sua cabeça. Não deve ser aspersão, jogar um pouco de água na cabeça, mas é mergulhar completamente. Todo velho homem tem que ser mergulhado, imergido. Sepultar todo, mergulhar todo. Não deixa nada pela metade. Em Coríntios, as pessoas se batizavam pelos mortos, para aqueles que não haviam se batizado, né? 1 Coríntios 15, 29. Nosso tempo aqui é curto para comentar sobre isso, mas leia lá. Se batizar para as pessoas mortas, porque os falsos mestres ensinavam que ia encontrar no futuro com os mortos. Só que eles mesmos ensinavam que não há ressurreição. Mas Jesus ressuscitou e nós somos as primícias dos que dormem. E Jesus foi as primícias dos que dormem. E hoje ressuscitamos em Cristo Jesus. O velho homem é ressuscitado em Cristo. E aqueles que morreram em Cristo, um dia vai ser ressuscitado no arrebatamento da igreja. Existe outra ideia errada também do batismo, que é o proselitismo, que é quando um gentio se convertia ao judaísmo, eles deveriam ir para Micoá se batizar ali, e também circuncidar e se batizar. Ou seja, é um proselitismo, a religião entrar pelo prosélito do judaísmo. Isso é inaceitável diante do Senhor, porque o batismo é para alguém que se arrependeu dos seus pecados e deve se voltar para Deus, então ele deve se batizar. Então as mulheres apenas, se batizavam, porque não se circuncidavam. Então isso são algumas ideias erradas acerca do batismo, e aqui nós vemos a forma correta acerca do batismo, que é o quê? O batismo é a primeira ordenança da Igreja de Cristo. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a segunda ordenança de Cristo, que é a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Amém? Que o Eterno continue abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Amém.